Mas de tanto o STF fazer isso, o que o STF está cobrando do governo agora? Que o Lula ajude a abafar o escândalo dos ministros do STF lá, por exemplo, do caso do Master e do Toffoli. O Toffoli tá lameado agora. Até o pescoço. O Lula tirou o corpo fora e disse: esse é problema de vocês. Exato. E agora o STF tá sendo só um pouquinho. Quando vocês estão precisando da gente para salvar o mandato de vocês, para bloquear as coisas malucas lá do Congresso que vocês não têm base, você recorre ao STF. Que ferramentas o Lula vai ter para tentar blindar o Toffoli? Oficialmente não tem. Exato. Mas por baixo do pano tem. Mas é que aí começa a se amarrar junto, né? Tanto que, por exemplo, agora, o que está circulando nas redes? No Senado, parece que já estão montando uma pizza para impedir o avanço da CPI do INSS e para blindar os políticos do caso Master. Então, assim, tem como politicamente por baixo do pano fazer alguma coisa? Quando a galera de direita conversa comigo, é muito comum, né? A galera de direita apontar o dedo com muita força pro STF, principalmente a figura do Alexandre de Moraes. Normal. E eu falo assim, mas quem é teu senador? O Senado é predominante de direita. Por que não ocorre impeachment? Não, porque aí tudo... então, o problema não é a STF sozinha. Não, então... Sabe aquela coisa? Você começa a ver, puxar o fio, a gente tem sempre um problema entre o Congresso, o Parlamento, o STF. Ninguém puxa uma reforma política. É lógico que não vão puxar. Está acomodado. O Brasil, o pessoal fala, o Brasil ele funciona mal. Eu falo, não, o Brasil funciona perfeitamente para os interesses de quem governa. Ele não está funcionando mal, ele está redondinho. Perfeitamente. É que não é para os nossos interesses que ele funciona. Da população geral. Aqui não é, né? Para alguém, a não ser que você esteja sendo beneficiado, não é. Exatamente. Então, o meu ponto é, como nós não superamos o Lula politicamente, essa discussão vai se dar pela aposentadoria dele. E eu acho que aí nós vamos ter uma oportunidade de mostrar que é possível uma nova forma política. E o que eu acredito que pode ser uma nova forma política? Nós temos que colocar o povo na luta política. Hoje em dia, o que acontece? O povo vota e depois as discussões políticas elas ficam sujeitas ao lobby em Brasília. Então, todo grande capital tem lobby. Está lá de porta em gabinete. Como é que a gente pode contrabalançar isso? Com o povo organizado nas ruas, com comícios, com pressão popular. Porque o político tem medo do povo. Então, assim, a gente tem que jogar isso contra eles. Então, chamar rede de TV e rádio, fazer comício público, botar o povo na rua para cada coisa que o governo quiser aprovar. Bota o povo na rua e pressiona. É uma nova forma política. Agora o Congresso aprovou o aumento salarial ali dos servidores. Isso representa o impacto de mais de 5 bilhões de reais no orçamento. É uma hipocrisia enorme, porque no fundo é o mesmo Congresso que quer cortar custos e tudo mais. E eu achei interessante ali, porque se a gente olha quem aprovou, os votos, né? Tinha muita gente do PT. O próprio Lindenberg ali era um deles que estava validando. A maioria eu não sei se a maioria, mas com certeza eu não vi o dado, mas assim... Porque ali, o que acontece? A gente vai ganhar mais do que deputado. Exato, vão chegar a 77 mil o salário, entendeu? De alguns cargos no Legislativo. E aí o que eles pensam? É gente deles que vai ganhar mais. Do gabinete deles, ou algum indicado deles. É uma rachadinha... A nova rachadinha, super rachadinha. Não tem, cara... Não dá pra afirmar, né? Eu não acho que tenha santo ali, não. Nós temos deputados bons, temos. Mas são muito poucos, infelizmente. Dos mais de 500 ali, eu diria uns 10 ou 20 que são muito bons, e o restante alguns meia boca e outros muito ruins, né? A maioria é muito ruim. A maioria é muito Nem ruim. aparece. O que é muito ruim não dá a cara, normalmente. Quando dá a cara é pra... Mas vota, né? Mas vota lá, né? Esse é o problema. Então, eles conseguem aprovar essas coisas, né? Então, assim, o mesmo Congresso que aprovou esse... E isso o STF não consegue derrubar. Não, é muito difícil. E os mesmos caras que aprovaram esse aumento de despesa para pagar salário da elite do funcionalismo votou contra o Vale Gás. Sim, entendeu? Absurdo. Então, assim... Um negócio que é desprezível de impacto em orçamento. Assim, é um traço. É para realmente você garantir o mínimo de dignidade para as pessoas, o Vale Gás. Isso aí foi um negócio assim... mas as pessoas não saíram da pobreza, que nem disse o Nicolas. Cara, não é uma questão disso. Mesmo quem saiu da pobreza vai ser ajudado, né? Da extrema pobreza. Não quer dizer que as pessoas deixaram de ser pobres, né? Exato. Olha o que vai ajudar um Vale Gás. Você tá... Poxa... deputado, juiz... Ele não pode gastar com outra Tem coisa, um ele tem que monte gastar de com penduricalho, um monte de penduricalho. Aí se tu dá um Vale Gás pras pessoas, meu Deus, vai acabar o mundo, entendeu? Tipo assim, pô... Então, assim, eu acho até um pouco sádico isso aí, assim.
Tudo que é do povo, eles são contra, sabe? Qualquer coisa que seja do povo, são contra. E eu acho que isso também tem a ver com o ambiente político que o mundo todo tá. E o Brasil não tá fora. Sabe, hoje em dia, eu costumo dizer, Mário, que quando a gente tem esse momento de ascensão da extrema-direita, a gente começa a rolar um speedrun de fascismo. Speedrun de fascismo. O que eu chamo de speedrun de fascismo? É o seguinte, o cara vai lá e fala uma atrocidade. Um político X, Y fala uma atrocidade. Aí ele ganha palmas. Aí o outro político concorrente diz, pô, não, mas então é por aí mesmo. Vai lá e fala uma atrocidade maior ainda. Sim. E aí ganha mais palmas. E isso acaba que não tem limite. Quando você vai ver, estão todos juntos marchando. Exato, estão tudo marchando lá, tomando raio na cabeça e tal, né? Então o que acontece? Os caras perderam completamente a vergonha de falar coisas absurdas. Assim, um exemplo concreto, não vou citar nomes, mas, por exemplo, ontem, com toda a discussão do caso do Epstein, coisas absurdas e tal, tinha um influenciador, né, que tem canal no YouTube e tal, não vou falar o nome dele, que disse o seguinte, diante de tudo que a gente tá vendo do caso Epstein, eu só tenho uma coisa para concluir, mulher é tudo puta. Que absurdo. Que absurdo. Entendeu? Porra, não sei quem falou isso, mas eu consigo imaginar em que... é um red pill desse aí. Aí tu pensa, cara, porra, uma rede mundial de tráfico humano, exato, estupro, pedofilia. Acabaram de ver um caso de uma menina brasileira de 9 anos que tava nesse esquema. Cara, aí o cara olha pra esse... anos. Exato, aí o cara olha pra umas notícias dessas e diz, e culpa fala as isso. mulheres, cara. É absurdo. Entendeu? É isso que eu chamo de speedrun de fascismo, porque assim, eles estão autorizados a falar o maior absurdo e o maior absurdo sempre vai ser o próximo. Sim. Porque eles encontram um eco nisso. Então nós estamos nisso que eu chamo de speedrun de fascismo. Olha, eu vou falar... Antigamente as pessoas teriam vergonha de falar uma coisa dessa. Elas podiam até pensar, tu pode ser um merda, tu pode ser um escroto, tu vai pensar isso. Mas se tu externalizar isso, tu vai ser escrachado pela sociedade. Hoje não. Hoje tu pode externalizar isso e tu vai receber aplausos. Tinha um monte de gente lá no Twitter dizendo, pô, é isso mesmo, pô, o cara que teve coragem de falar. Mano, não é uma questão de coragem de falar, não. Isso é um absurdo completo, é um absurdo assim que não tem como mensurar. E esse é o ponto que a gente tá. E eu me preocupo, cara, porque quando a gente atinge esse ponto, a gente não volta para aquela democracia liberal. É um ponto de não diálogo. Entende? Tem que acontecer alguma ruptura, alguma coisa vai ter que acontecer para as pessoas entenderem o tamanho do buraco que a gente tá. Entende? Porque não é um problema do Brasil. Eu tenho insistido nisso há anos e eu tô cada vez mais convencido que eu tô certo. Problema global. É um problema global, produto de uma crise estrutural do capitalismo, que não consegue se reproduzir, né, em termos de reprodução de capital, na velocidade que ele precisa. Então ele precisa avançar sobre aquelas construções, entre aspas, civilizatórias. Sabe? Então é um regresso civilizacional. Poxa, cara, hoje em dia você escuta esses discursos masculinistas, por exemplo. Cara, é um discurso que facilmente poderia estar saindo da boca de um cara nos anos 40. Nos anos 70 já seria olhado meio feio. Pra tu ver o quanto que a gente regrediu. Sabe? Tem gente defendendo absurdos abertamente e tá encontrando eco na sociedade. E eu não vejo como a sociedade voltar para uma dita normalidade sem um processo de ruptura. Eu acho que o mundo caminha para um processo de ruptura. Muita gente pergunta, Humberto, acha que vai ter uma terceira guerra? Eu não gosto de falar isso porque isso é ser fatalista e alarmista. Eu acho que, inclusive, essa terceira guerra pode já estar acontecendo. Porque talvez ela não seja no formato da Primeira e da Segunda Guerra. Uhum. Né? Mas o mundo está completamente desestabilizado. Redes sociais. E já está mudando. A gente viu ontem, por exemplo, França Tecnologia, e Espanha partindo para cima do X. Do outro lado, há uma reação dessas big techs, porque elas também são instrumentos políticos e também tem a ver com os interesses dos Estados Unidos sobre o resto do mundo. Exato. Então, assim... E agora o Trump ameaçando ali a Groenlândia, já começa a fragilizar. Eu até comentei, não lembro, que o pessoal às vezes olha assim a Europa, por mais que tenha essa questão continental, ela é super fragmentada ainda. Eles têm uma tolerância ali por interesse. Mas assim, para um falar assim, pô, eu tenho um mercado... O mercado norte-americano ainda é interessante para o meu país. Qualquer outro da União Europeia fala assim, pô, romper laços com os Estados Unidos, eu prefiro empurrar a Dinamarca para a vala. Então, é exatamente, cara. Então a gente vai ver agora um momento muito crítico Tá caindo a ficha na Europa, que da Segunda Guerra para cá eles se transformaram numa espécie de protetorado dos Estados Unidos.
E a Europa, mesmo a ocidental, a oriental então nem se fala, né? Mesmo a ocidental é muito desigual. É verdade. Então hoje, assim, uma coisa é a economia da Alemanha, Sim. entendeu? Outra coisa é a economia da Espanha. Eu não estou falando dos piores, eu estou falando da Espanha, mas já é muito diferente. Sim, Portugal, então, meu Deus. Exato, Portugal, então Grécia, pô, nossa, sabe? Aí, então, assim, eles têm interesses diferentes. Então eles não têm como agir em bloco, porque os países dentro do bloco têm interesses diferentes. Eles já têm déficit entre si, já Exato. internamente. Já. Então agora está caindo aos poucos a ficha, me parece, eu tenho visto algumas declarações. Claro, começou com a história da Groenlândia, porque aí afetou a OTAN, eu acho que aí... Né, tá começando a cair a ficha que os Estados Unidos não têm uma relação de ganha-ganha com eles.